Então, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui. Com muita alegria recebi este convite e com muita alegria fiz tudo para estar convosco neste dia, sendo um dia tão especial, porque é a grande festa da Igreja, os batismos, é uma festa muito especial. E hoje, que é o Dia do Pai, eu recordo-me que foi o meu pai que me batizou também. Tinha 17 anos na altura, fui um pouco rebelde, resisti. Mas aos 17 desci precisamente na igreja onde mais tarde fui buscar a minha esposa, no Alentejo, em Monte Moro Novo, e desci às águas e envolvi-me no serviço e mais tarde, apesar de fugir à chamada, Deus acabou por me chamar para servir o Senhor e nos últimos anos tenho servido ao lado do nosso presbítero Calaim e é um prazer estar convosco nesta manhã, neste dia tão especial. Vou-vos falar rapidamente sobre os aspectos do batismo e neste dia do Pai. Vou-vos falar também sobre o Pai que é o Pai Celestial, que se revela de uma forma incrível. Eu sei que alguns que estão aqui talvez não tiveram a oportunidade de ter um Pai presente. Talvez alguns que estão aqui nem sequer conhecem os pais ou não conheceram os seus pais. Mas se nós estamos aqui é porque o Pai de amor, o Pai eterno, o Pai que nos formou quando estávamos no ventre da nossa mãe, o Pai que nos escolheu para sermos seus, mesmo apesar de todas as possibilidades ou imaginações humanas. A Bíblia diz que Deus via o nosso corpo ser formado quando estávamos ainda informes no ventre da nossa mãe. E esse Pai de amor, esse Pai celestial, este Pai que Jesus Cristo veio revelar, este é o Pai que é melhor do que qualquer pai terreno. O pai da terra pode falhar, pode falecer cedo, como o caso do meu pai, pode partir para a eternidade ou pode até te abandonar, mas a Bíblia diz ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonam. Eu, teu Deus, não te deixarei, nem te abandonarei. Então, nesta manhã, esta é a palavra de Deus para o teu coração. Recebe um Deus que é presente, um Deus que é compassivo, um Deus que é um Deus de misericórdia. Nós sabemos que vivemos num país de tradições e a nossa tradição para muitos seria o batismo é para as crianças, os pais levam a criança a ser batizada, mas nós, à luz da palavra de Deus, como cristãos que seguem a palavra e a Bíblia como única regra de fé, nós sabemos que tem que haver uma consciência, tem que haver uma decisão, tem que haver um ato de voluntariedade do coração daquele que deseja ser batizado. Então, para nossas igrejas, batismo não é um ritual religioso, um hábito cristão. Batismo é um mandamento bíblico. Batismo é uma ordenança que Jesus Cristo fez questão de ser batizado, não tendo ele pecado. Ele fez questão de ser batizado por João Batista e abrindo assim a porta para algo que seria uma das ordenanças principais da igreja. As últimas palavras de Jesus já ouvimos aqui, lidas em Mateus 28, mas em Marcos 16, 15 e 16, as últimas palavras de Jesus foram estas, e este é o legado que Ele nos deixa, a ordem, o mandato do nosso Senhor e Senhor da Igreja, que diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Então há uma necessidade de ter uma consciência, de acreditar no Evangelho, de acreditar que Deus existe e que Deus é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. E entender que a obra que Deus planeou para a nossa salvação passa pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Por onde quer que haja igreja de Jesus Cristo, o Evangelho é a sua base. Nós somos chamados igreja evangélica, porque é uma igreja do Evangelho. O Evangelho é o nosso alicerce. Nós não podemos conceber a igreja sem o Evangelho, nem podemos imaginar Evangelho sem igreja. O Evangelho é aquilo que dá vida. E a palavra Evangelho é muito interessante porque vem do grego, que significa evangelos, e evangelos é algo como boas, gelos, mensageiro, também pode ser anjo, ângelos. Evangelho é boas notícias, boa mensagem, algo que é transmitido para salvação, para transformação. E ao longo dos anos há muitos usos para esta palavra evangelho. No Antigo Testamento havia recompensa para aquele que trazia boas novas. Também é um termo técnico para boas novas de vitória. No culto do Império era usada a palavra evangelho para proclamar novas que davam salvação
salvação ao povo, e na Septuaginta, aquela tradução de grego do Antigo Testamento, nós vemos que significa as próprias boas novas. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, o Novo Testamento fala do reino de Deus, da mensagem de Deus para os homens, do perdão dos pecados, da esperança de uma vida eterna. E quando nós vamos então mergulhando no Evangelho e entramos depois nos escritos paulinos, nós vemos aqui perdão. Evangelho significa boas novas, de aceitação, de inclusão. E é isso que nós hoje estamos aqui a ver. Eu estava a falar com o nosso irmão António e estava a dizer que bonito é uma igreja multicultural ou intercultural. Por acaso é o tema do nosso fórum evangélico deste ano, porque a igreja tem que ser assim, tem que ser uma igreja de várias culturas, várias nacionalidades, que podem ter no bilhete de identidade ou no passaporte várias nacionalidades, mas somos só um em Cristo, porque no céu não há fronteiras. Porque o sangue de Jesus nos aboliu todas essas fronteiras. Então, o que é o Evangelho? Deixa-me só de ser breves considerações sobre isso. Evangelho compõe-se de 5 pontos básicos. Deus ama a humanidade. Deus criou o homem à sua imagem para se relacionar com ele. E Deus ama-te. Independentemente do estágio da vida em que estás, independentemente da tua experiência de vida, Deus ama-te. E Deus deseja estar contigo. Ele não vai forçar a estar contigo. Ele quer que tu estejas de uma forma voluntária. Às vezes nós somos mergulhados em relações em que somos forçados a estar nesta relação, seja ela qual for, de trabalho, às vezes relações piores, de abusivas, mas a verdade é que Deus não é assim. Deus é um Pai de amor, deseja estar connosco, mas tem que ser a nossa escolha estar com Ele. Deus amou o mundo. Deus que é o maior ser, o maior grupo que pode imaginar, que é a humanidade. Deus, o maior ser, amou a humanidade, todo o homem, toda a mulher, todo o idoso, toda a criança. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão intensa, tão profunda, de uma maneira tão grande, que deu, porque quem ama dá. Quem ama preocupa-se mais a dar do que a receber. Nós, quando ministramos a casais, dizemos sempre, nós, quando vamos para uma relação de casamento, é para dar, porque se for para receber, já começamos mal. Quando nós amamos, nós damos. E recebemos depois em troca por causa da nossa dádiva. E Deus deu, mas não deu algo apenas, não deu um profeta, não deu escritos. Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo. Deus deu o melhor, o maior presente, o melhor que podia haver, o seu Filho, para que todo aquele que crê neste Filho de Deus, que é Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a verdade é que todo homem é pecador. O nosso pecado nos separou de Deus. Deus é puro, é santo. E as nossas misérias, as nossas falhas, as nossas mentiras, os nossos enganos nos têm separado de Deus. Então Deus, que é santo, que deseja estar connosco, vê essa separação fazendo o fosso de relacionamento. E Deus prepara a medida para nos fazer atrair a Ele. E essa medida é um sacrifício de alguém que é santo também. Alguém que tinha que ser homem também, mas tinha que ser santo. E Jesus veio a este mundo como uma prova do amor de Deus. Um Deus que é santo, livre de impurezas, totalmente puro, totalmente justo. Mas porque é justo, a justiça de Deus tinha que ser aplacada. E a vinda de Jesus Cristo, a obra de salvação, o pecador não podia restaurar a comunhão. Os sacrifícios que podíamos fazer não eram suficientes. Tudo o que nós pudéssemos viver de uma vida mais santa não era suficiente. Então Deus prepara o caminho. Deus dá o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus morre na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele derrama o seu sangue por nós e para aplacar a justiça de Deus, para nos justificar diante de Deus. Então o Filho unigênito de Deus entrega a sua vida por cada um de nós, pecadores, e é castigado pelas nossas transgressões para nós podermos ter acesso a Ele. E a salvação então apenas e só pela fé em Jesus Cristo. Então o versículo dizia, quando Jesus me diz, vão por todo o mundo, preguem esta mensagem e todo aquele que crê possa ser batizado. Então, crer é necessário ouvir. E quando nós cremos e ouvimos, produz fé. Uma fé viva, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé não é uma fé em qualquer pessoa, numa imagem, num objeto, num santo de devoção que os nossos pais ou avós pudessem ter tido. É a fé na pessoa vida de Jesus Cristo.
Crer significa conhecer quem é Jesus, conhecer a sua vida, a sua pessoa, os seus atos, os seus ensinamentos, conhecer a sua obra maravilhosa e redentora no Calvário, conhecer que Ele morreu no Calvário pelos nossos pecados e Ele aplacou aquilo que Deus tinha que ser aplacado da sua justiça, mas Ele ressuscitou dos mortos e Ele venceu e Ele está vivo, sentado à direita de Deus. Jesus, conhecer a obra do Calvário, a obra da ressurreição. Quem crê em Jesus, quem aceita Jesus, quem decide seguir Jesus, implica compromisso. Jesus, a certa altura, convidou os seus ouvintes que estavam cansados de religião e diz: venham a mim, todos vós que estão cansados, todos vós que estáis cansados e oprimidos, subcarregados, e eu vos aliviarei. Mas logo a seguir ele diz: mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E tomar jugo significa tomar compromisso. Eu já tenho aqui duas alianças, tenho uma amarela e tenho uma prateada. Significa que há 25 anos que eu assumi o compromisso de ser homem de uma só mulher, que é a Isabel da Ponte, que está ali sentada, e este é o sinal público. Claro que nós agora estamos a preparar para casar a nossa filha mais nova, e só se fala de vestidos de noivas e de casamento, e sabemos que este é um momento muito especial, porque é o testemunho público de dois jovens que se amam e querem constituir uma família, querem assumir o compromisso. A sociedade de hoje não gosta de compromisso e há muita gente que vive um cristianismo não querendo assumir o compromisso. Talvez algumas pessoas que estão a ver este vídeo gostam de ver a mensagem, ouvir o Evangelho do conforto do seu sofá, do conforto da sua casa e não se querem comprometer com uma comunidade que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas ser cristão significa compromisso. E hoje estes jovens valentes aqui, e não só jovens, eles desceram às águas, assumindo o compromisso. E estava ali no ecrã e a família a tirar fotografias. É um momento de compromisso em que eles dizem: eu vou seguir Jesus, custa o que custar, venha o que vier. Graças a Deus que o nosso país não custa assim tanto, mas há países onde custa muito seguir Jesus. Há países onde seguir Jesus significa às vezes abdicar de qualquer plano futuro e viver o dia a dia dependendo da graça e da provisão de Deus. Graças a Deus que nós temos liberdade, temos uma comunidade, mas quem crê, seja batizado, assuma o compromisso. E você que me está a escutar, o irmão, um amigo que me está a escutar, talvez, às vezes nós estamos na estrada e vemos um acidente, e vemos que quando alguém viu e assistiu a um acidente, lembra-se perfeitamente que a pessoa que foi lesada no acidente, tenta que alguém testemunhe. Você viu, porque precisa de testemunhas, para caso que vá a tribunal ou caso que venha às forças policiais, as testemunhas possam dizer o que aconteceu, a verdade dos factos do que aconteceu. E a maior parte das pessoas o que é que faz? Foge, não quer ficar, porque sabe que ser testemunha implica às vezes perder muito tempo, implica, por exemplo, se faltarmos a um julgamento mesmo com testemunhas, e já me aconteceu, apanhamos uma multa bastante grande, agora não me lembro, na altura acho que era 75 euros, faltar a um julgamento, ser testemunha e não ir ao julgamento. Nós não somos culpados, nós simplesmente estávamos a passar, vimos, mas porque somos testemunhas, nós somos responsabilizados. E nós somos testemunhas da mensagem mais gloriosa. Nós somos testemunhas do grande amor de Deus que nos amou. Nós somos testemunhas que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E nós assumimos o compromisso de anunciar esta mensagem da cruz enquanto formos vivos. Já foi citado aqui o eunuco, quando o irmão estava a orar nos momentos de oração. Eu sou um apaixonado por essa história de Filipe, lá em Atos 8 com o eunuco. Sou um apaixonado porque nós sabemos que na figura do eunuco estava tudo o que os religiosos podiam abominar e não gostar. Ele era de origem africana, ele não era homem nem mulher, era homem sim, mas era um homem castrado. Era alguém que tinha e que se vestia por sendo mordomo da rainha de Candace, provavelmente com um aparato visual completamente fora do normal. Era alguém que vinha a adorar a Jerusalém, não podendo entrar no templo, porque os eunucos não podiam entrar no templo, não podendo entrar, nem que fosse perto do pátio dos gentios, talvez se ninguém soubesse quem ele era, até podia entrar ali, mas havia leis restritas em que a religião impedia os eunucos de poderem cultuar a Deus no meio dos seus
homens e mulheres que queriam adorar a Deus e as mulheres estavam num pátio inferior mais atrás. E todas essas separações que havia na religião. Aquele homem comprou com as suas poupanças o livro de Isaías. Ele ia no seu carro, que ele foi levado como ovelha para o matadouro. Alguém que não tinha formosura física, mas ele como mudo foi e verteu a sua vida e deu a sua vida. E ele lia aquilo. Ele lia aquele amor de inclusão, aquele amor de aceitação. E Deus coloca Filipe ali ao lado. E Filipe diz assim, entendes tu o que lês? Entendes o que lês? Porque para ser batizado tem que se entender, daí nós não batizarmos crianças. Entendes tu o que lês? Ele diz, como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Se ninguém me fazer o discipulado, como é que eu posso entender? E Filipe sobe para aquele carro e começa-lhe a ensinar. Esta imagem que está aqui desta ovelha para o matadouro é Jesus Cristo. Ele foi o enviado de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele foi à cruz do Calvário e morreu para que todos os povos, de todas as línguas, de todas as cores, de todas as etnias, possam encontrar um Pai de amor, este Deus de inclusão. E ele disse, eu posso ser, então o que é que me impede de ser batizado? Eu creio, eu quero me comprometer com esse Jesus. E aquele homem desceu às águas, encontrando águas. E aquele homem se tornou no pai da igreja de África. Ainda hoje, na sua nação, os seus descendentes têm muito orgulho. Até alguns pensam que lá está ainda a arca escondida, mas seriam só curiosidades que existem. Mas a verdade é que aquele homem foi o precursor da mensagem do Evangelho neste continente maravilhoso que é a África. Porque ele creu. É preciso crer para ser batizado. É preciso entender, compreender, ter entendimento. Ser batizado. É muito interessante quando nós lemos Atos 2, 28. Eu não vou ler o texto todo, mas se nós lêssemos, nós vamos ver que naquele discurso de Pedro, até o verso 41, termina depois dizendo que todos aqueles que receberam de bom grado, eles foram batizados. Eu vou só ficar-me nesta expressão, receberam de bom grado. Eles não apenas ouviram o Evangelho, não ouviram o discurso da mensagem do apóstolo Pedro, mas eles receberam no seu coração de bom grado, com bom coração. Então o batismo é resultado de alguém que recebe a mensagem do Evangelho de bom grado. Sabem, o batismo tem muito simbolismo. E o primeiro simbolismo é arrependimento. Nós vemos que Jesus foi validar o batismo de João Batista e era um batismo para o arrependimento. A Bíblia diz lá, nós podíamos estar a ler versículos, fica depois para mais tarde, Mateus 3,6, em que diz que iam ter com João para ser batizados, confessando os seus pecados. Então havia uma confissão dos seus pecados diante de João, diante das testemunhas que estavam a ver, e homem e mulher, um após o outro, entravam naquelas águas do rio para ser batizados. Era um batismo de arrependimento. Eles entravam na água a dizer, eu não quero mais voltar a ser o que era. Eu me arrependo dos meus pecados. Esse foi o primeiro rascunho, vamos dizer assim, do batismo cristão. Depois, batismo para nós significa morte. Significa, à medida como Jesus, na semelhança de Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, foi crucificado, o seu coração parou de bater, não havia luz nos seus olhos, e Ele teve, portanto, durante aquelas 2 noites naquele túmulo, morto. Foi confirmado pelos soldados romanos, quando com a sua lança cortaram o seu lado e saiu água e sangue. Foi dada a certidão de óbito da altura que Ele estava morto, Ele morreu, e Ele foi sepultado. Mas graças a Deus, porque Deus aceitou o seu sacrifício e ressuscitou dentre os mortos. E o poder do Evangelho da ressurreição está em nós, da igreja. E quando nós somos batizados, é como sendo sepultados, morremos para uma velha vida e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Romanos 6,3 diz, não sabeis que todos quando somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Há ali um participar da morte de Jesus. Mas também participar no sepultamento. Romanos 6,4 a seguir, fomos sepultados por Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo significa aquele momento de sepultamento.
Mas também tem tudo a ver, porque Romanos 6:5 depois continua, porque se fomos plantados juntamente com Ele à semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então há aquela imagem de ressurreição para uma nova vida. Mas acima de tudo, batismo, como eu referi há pouco, é a aliança no dedo. É o compromisso. Eu espero que todos vós não tirem a aliança, não é? Quando vão assim para uma festa. Agora falo, claro, numa metáfora do batismo. Quando estão com os vossos colegas. Então é verdade aquele vídeo que está no YouTube lá da igreja de Sintra, que fostes batizado. Aquilo era um ritual. Não. Assume o compromisso. Eu vou seguir Jesus, eu vou ser fiel a Jesus. Eu vou mostrar Jesus com a minha vida. Há uma tomada de posse. O batismo é o confirmar da tomada de posse da salvação. Nós sabemos que o batismo não salva, por isso não batizamos as crianças e entendemos quando eles querem batizar as crianças que os pais querem que os filhos sejam salvos, mas eles têm que crer. Mas é a tomada de posse, é tal qual como alguém que vai às eleições. O nosso Presidente da República ele é muito público mesmo, não é? É uma figura muito pública e já esteve aqui, graças a Deus também. E ele tomou e foi eleito no seu primeiro mandato, até foi eleito com uma esmagadora maioria da população. Mas o outro presidente ainda lá estava. Só quando ele toma posse oficialmente, naquele ato de tomada de posse, é que ele se torna o presidente. E o batismo é nosso ato de tomada de posse, de sermos verdadeiramente salvos. Nós tomamos posse porque nós publicamente damos o testemunho, como já ouvimos e escrito muito bem no boletim. Nunca tinha visto o testemunho no boletim, talvez porque sou de outro grupo de evangélicos, mas é algo a aprender convosco, achei excelente e maravilhoso. Tomada de posse pública. Neste caso até o YouTube transmitiu. Quem entende? E Jesus diz então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Será salvo. E quem entende esta mensagem sabe que se acontecer alguma coisa connosco, nós vamos estar com Jesus. Jesus disse, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vos teria dito, porque vou-vos preparar lugar. E há um lugar preparado para cada um de nós. A vida passa de uma forma tão breve, os jovens estão aqui, estão a iniciar a sua vida, se Jesus assim o entender, tem muito para viver, mas nós sabemos, aconteça o que acontecer, vamos estar com Jesus. Termino com uma ilustração. O mês passado nós tivemos a visita nos nossos escritórios da Missão Evangélica de um dos representantes da igreja perseguida. E ele esteve preso no Sudão durante muitos anos numa prisão. Ele era da República Checa, tinha sido diretor de hospitais, um homem, um gestor. E ele esteve preso. Ele foi para o Sudão não para anunciar o Evangelho, foi para o Sudão para fazer uma reportagem sobre os cristãos perseguidos naquele país. Mas ele foi acusado de espionagem e foi preso, ele e os pastores que o acompanhavam. Mais tarde, depois de toda a União Europeia, os Estados Unidos, uma pressão internacional sobre o Sudão, graças a Deus ele foi liberto e hoje é um dos líderes que fala sobre a igreja perseguida. Ele contava a história de uma jovem cristã. Tinha acabado de casar no Sudão. Ela tinha sido batizada com o seu marido, seguiam a Jesus. Eles tinham planos para comprar um novo carro, a sua vida estava a correr bem, começaram o seu negócio, pensaram mudar de apartamento, pensaram em ter filhos e tinham uma vida toda preparada, mas eram cristãos num país onde o Boko Haram e aqueles grupos extremistas islâmicos estavam a surgir. E um dia, não sei se vinham da igreja, se vinham de algum lugar, o seu carro foi parado por esse grupo extremista, esse grupo terrorista. E mandaram sair do carro os dois e disseram, tu crees que Allah é o único Deus e Maomé é o seu profeta? E renegas a Jesus Cristo? E eles disseram, não, nós não podemos fazer isso, nós somos cristãos. E eles estavam com uma katana na mão. Eles voltaram a dizer, vamos te dar mais uma oportunidade. Tu renegas a Jesus Cristo e aceitas a fé? E aquele homem disse, não, eu seguirei Jesus enquanto viver. E a sua cabeça foi cortada diante dos olhos da sua esposa. Eles voltaram-se para a esposa e disseram, tu crês que Jesus não é o Messias e tu aceitas então e renegas a Jesus Cristo? E ela depois, chorando, em estado de histeria, vindo o seu marido,
já morto diante dos seus olhos, ela diz, não, eu seguirei a Jesus todos os dias. E eles, com a katana, cortam-lhe o pescoço. E ela cai, aparentemente sem vida. A verdade é que ela não morreu. E ela foi tirada para a valeta. E só depois de tudo isso acontecer, apareceu a polícia. E aparece a polícia para recolher os corpos, que é muito comum nessas circunstâncias. E pegam o corpo do marido, atiraram para cima da carrinha, e quando vão pegar no corpo dela, ela dá um gemido e eles percebem que ela está viva. Ela é levada para o hospital, ela perdeu as suas cordas vocais, era uma mulher lindíssima, continua a ser, e ela tinha um buraco aqui na traqueia para respirar. E quando aquele irmão estava a entrevistá-la, disse assim, minha querida, como é que tu aguentaste o sofrimento atroz que tu aguentaste? Porquê é que tu não negaste a Jesus? Como é que tu conseguiste aguentar a morte do teu marido diante dos teus olhos? E ela, tapando aquele buraco para conseguir falar, com uma voz muito fraquinha, ela disse, os meus olhos estavam na eternidade. Ela percebeu que a vida é mais do que aparente. Ela acreditava na mensagem. Quando Jesus disse, não se perturbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, melhor do que qualquer vivenda que eles podiam comprar, melhor do que qualquer carro novo que eles pudessem ter, aquela morada celestial. Ela hoje é uma testemunha, faz parte deste ministério, uma mulher que não deu a sua vida, o seu marido deu a sua vida, mas quase que entregou a sua vida por Jesus. Eu não sei como serão os dias próximos. A verdade é que já há muito preconceito para com os cristãos e em breve esse preconceito poderá se terminar ou resultar em algum tipo de perseguição. Eu espero que nós tenhamos esta consciência, que ser cristão não é apenas para ter um melhor dia a seguir, apenas o pão da mesa, que Deus diz, não se preocupem com o dia de amanhã, eu tomarei conta de vós. Mas mais do que ter o pão na mesa amanhã, mais do que ter uma família ou uma casa, é ter a certeza que aconteça o que acontecer, vamos estar com Deus para sempre. Este Pai de amor nos vai receber no seu céu de glória. O nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer, bem-vindo, benditos do meu Pai. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito vos colocarei. Entrem no gozo do teu Senhor. Então, nesta manhã, a maior mensagem que podíamos transmitir é que, sem dúvida, crer em Jesus é bom, mas precisamos de assumir um compromisso. E para aqueles que estão aqui, que vieram apenas a este evento por causa dos seus familiares, nós não estamos a anunciar apenas maravilhas. É verdade que o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Nós não estamos a anunciar apenas milagres. É verdade que o nosso Deus é um Deus de milagres. Mas muitos de nós já perdemos os nossos familiares para doenças, para acidentes, para circunstâncias. E sabemos que a vida cristã não é um campo de férias. E muitas vezes é um campo de batalha espiritual. Mas nós temos a certeza que se formos fiéis ao Senhor, nós vamos entrar na eternidade, onde para todo o sempre gozaremos do gozo do nosso Deus. Então, quando observamos este momento aqui de batismo, que seja de inspiração para aqueles que estão aqui, que ainda não assumiram o compromisso da fé, de seguir a Jesus, de dedicar a sua vida a Jesus, sabendo que isso é o mais importante e a única coisa que levaremos para a eternidade. Tudo o resto vai ficar aqui, para filhos, para sobrinhos ou para o Estado. Tudo o resto vai ficar aqui. Agora, a nossa relação com Cristo é a única que nos dá acesso às moradas eternas e celestiais. Sem dúvida, eu creio que alguém pode ir para o céu sem ser batizado, se não teve a oportunidade ou porque lhe foi negado o batismo. Bom, isto é a minha convicção pessoal. Mas o batismo é o assumir do compromisso. O dizer, não me convinha ser batizado, eu não queria arranjar problemas, eu não queria arranjar problemas com a família, teria que ouvir aquele curso lá com o ancião, tinha que me comprometer, eu não sou pessoa de compromissos. Cristão são mulheres e homens de compromissos. Mais do que uma bandeira, compromisso com Cristo e com a sua cruz. Então, nesta manhã, vamos seguir a Jesus Cristo e vamos assumir um compromisso com Ele. E que Deus nos ajude a ser fiéis. Custe o que custar, venha o que vier. Que Deus vos abençoe.
Oremos ao Senhor, inclinemos as cabeças. Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja santificado nos nossos lábios e no nosso meio. Obrigado, Senhor, por estes valentes, Senhor, que assumiram o compromisso do batismo. Obrigado pela liberdade que nós temos nesta nação de podermos cultuar e nos juntarmos à volta da palavra, à volta da cruz, à volta de um Cristo vivo. Mas quero orar por aqueles que estão no nosso meio, Senhor, talvez ainda não assumindo o compromisso contigo, mas que nesta manhã o teu Espírito possa fazer aquilo que as palavras não conseguem fazer, que é convencer o pecador do pecado, convencer que não somos nada sem ti, convencer que precisamos de ti aqui, mas muito mais, e é, Senhor, ó Pai, indispensável para a eternidade. Nós oramos por cada família aqui representada, oramos pelos nossos jovens, adolescentes e crianças que viram, ó Senhor, estes mais velhos tomarem esta posição. Oremos, Senhor, que haja uma igreja comprometida com o Cristo da cruz e com a cruz de Cristo e com esta mensagem de salvação, mas uma mensagem também de entrega, uma mensagem de compromisso. Eu oro, Senhor, que tu fales em cada coração e tragas esse sentido de compromisso a cada um de nós, que o melhor que podemos fazer é nos comprometermos contigo. Entregamos a ti a glória e a honra, no nome santo de Jesus Cristo, assim oramos. Amém, amém. Muito obrigado por esta oportunidade. Deus os abençoe. Então, é o rei do meu coração. Antes de passarmos para a ceia, eu queria convidar, porque alguns de vós pode ter ficado curioso com esta decisão.